Muito se pedirá a quem muito receber. Esse tema ele é um tema assim, bem interessante, como qualquer tema dentro da doutrina espírita. Toda vez que a gente pega um tema do Evangelho ou do próprio livro dos Espíritos, o doutor Irônimo acabaram de ler 2 ou 3 perguntas aqui, a gente faz uma análise de tudo isso com base nas coisas do mundo, né? Então a gente analisa com aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. A gente não analisa com os olhos da alma. Então, como se diz, muito se pedirá a quem muito recebeu, nós usamos dizer que a Terra está cheia de pessoas ignorantes. Mas será que está mesmo? É uma reflexão que nós temos que fazer. Olha só o que acontece conosco que estamos aqui habitados no planeta Terra. Hoje nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações. Nós já não vivemos mais um mundo primitivo. O que é um mundo primitivo? É aquele mundo onde habita aqueles espíritos recém-criados pelo Criador. Então Deus cria os espíritos e esses espíritos eles ainda são muito simples, são muito ignorantes. Então eles não têm condições de habitar um planeta igual ao planeta Terra. Não que a Terra seja um planeta bom ainda, mas já é um planeta onde todos que aqui se encontram, eles raciocinam. Eles têm noção do certo e têm noção do que é errado. Então nós temos que analisar muito bem isso. É tanto que quando a gente erra pensando em nos beneficiar, de uma maneira ou de outra, né? Então, a análise dentro de uma visão espírita, dentro de uma visão espiritualista de todo o tema, ela traz uma reflexão muito grande para a gente. E essa reflexão, ela traduz nos nossos atos do dia a dia. Então aqui nos diz o seguinte, ó, o servo que souber a vontade de seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dela queira o amo, será rudemente castigado. Beleza. Deus, na sua infinita bondade, que Deus é bom, Deus é puro, Deus não nos desampara. O que aconteceu com a evolução deste planeta Terra? A gente, se nós pegarmos o Velho Testamento bíblico, foram tantos e tantos profetas, Isaías, Abraão, e vieram profetas e profetas enviados de Deus para que fazesse com que a gente conhecesse, com que a gente entendesse as leis. E a gente foi passando por esse processo de ter o conhecimento dessas leis, ensinado por esses grandes profetas. Por último vem Moisés. Olha a grandeza do ensinamento mosaico. O que Moisés fez? Naquela época, o povo acreditava nos deuses, inclusive era com letra minúscula, né? Acreditava nos deuses. Então existiam vários deuses, Deus da chuva, Deus daquilo, Deus daquilo. Então quando Moisés chega, o que Moisés faz? Moisés faz com que a gente entenda que Deus é único, só exista um Deus. Então Deus é Deus. Deus é Deus com letra maiúscula. Então eu diria que nós passamos de uma fase e nós deixamos de ser ignorantes com relação ao Criador. Hoje, se nós perguntarmos sobre Deus, todos nós temos uma noção bem clara que Deus é Pai. Deus é Pai nosso, como diz Jesus lá na oração do Pai Nosso. Então nós não somos ignorantes com relação ao nosso Pai, com relação ao nosso Criador. Então eu diria que com relação a Deus não existe mais ignorância. Aí muitos falam assim, mas eu conheço uma pessoa que ele é ateu. Ele não é ateu, ele se diz ateu. Mas na verdade ele não é ateu, ele se diz. É uma maneira da pessoa dizer, da pessoa se posicionar, mas não é ateu. Então não existe aqui neste planeta Terra alguém que é ignorante com relação a Deus. E como o nosso ano nos ensinou muitas e muitas coisas, quem foi esses nossos anos? Foram os profetas, foi Moisés. E com o advento de Jesus, com o advento da vinda de Jesus, Jesus fez algo tão grandioso, mas tão grandioso, que Jesus pegou todos aqueles mandamentos mosaicos e falou assim, olha, eu vou fazer
Eu diria, eu vou fazer uma tradução, vou sintetizar esse mandamento, aqueles 10 mandamentos de Moisés, que todos nós conhecemos. Então, o que Jesus faz? Jesus cria 2 mandamentos que diz o seguinte: olha, amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, como nós já estávamos preparados, nós já tínhamos saído daquele processo de acreditar no Deus da chuva, no Deus daquilo, no Deus daquela outra coisa. Então nós já sabíamos que Deus era único. Aí vem Jesus e fala: olha, amarás a Deus sobre todas as coisas. Inclusive domingo é o dia dos pais, né? Domingo é o dia dos pais, e Deus é pai. Então Jesus fala: ame o seu pai sobre todas as coisas. Mas por que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas? Eu uso dizer, se nós estamos aqui, né, nesse momento, respirando o oxigênio, é porque Deus nos deu essa oportunidade. Imagina só, se por 5 minutos Deus chegar aqui e falar assim: eu vou tirar o oxigênio desse pessoal aqui, nós vamos todos desencarnar. Por isso que Jesus disse: amarás a Deus acima de tudo. Então amarás o Pai, amaremos aquele que nos deu tudo. Então nós já não somos mais ignorantes com relação ao amor a esse Pai. E para resolver as nossas intrigas do dia a dia, Jesus vem e fala assim: olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós já saímos da ignorância de querermos passarmos o nosso próximo para trás. Ah, mas ele é ignorante, ele não sabe. Ele sabe. Ele só passa o seu próximo para trás porque é o orgulho, é o egoísmo. Então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E aqui continua: mas aquele que não tenha sabido da vontade e fizer coisa digna de castigo, menos punido será. Eu diria que talvez nós já passamos dessa fase, né? Da gente não saber o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos, a lei está aí. A lei está aí. Se nós pegarmos, por exemplo, um código penal, e colocarmos e fazermos pergunta para qualquer cidadão, por mais simples ou por mais letrado que seja, e falar assim: olha, você pode matar alguém? Ele vai dizer: não, é crime matar alguém. Então sabe, então não é ignorante. E lá na lei natural, na lei de Deus, também nos diz que nós não podemos matar alguém, porque Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então percebemos aqui que a grande responsabilidade está em nossas mãos, mas onde? Lá na pergunta, eu adoro o livro dos Espíritos, e toda palestra que eu vou fazer eu tenho que pegar um monte de perguntas do livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos, ele é a base, eu diria, do nosso entendimento da vida. É grandioso. Eu estava vendo o doutor Ligon lendo aqui, eu acho que ele já passou quantas vezes esse livro aqui? Há muitos anos atrás, lá no Jardim América, eu lembro deles terminando o livro, começou de novo, daí está terminando de novo. E tem um detalhe: quanto mais a gente lê, mais a gente precisa ler. Ou seja, quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar, né? Mas onde está gravada essa lei que faz com que a gente não seja ignorante com relação ao certo e com relação ao errado? Onde Deus gravou essa lei? Então, quando Deus nos criou simples e ignorantes, eu uso dizer que talvez Deus seja um ímã e nós somos um metal que somos atraídos para esse ímã. Então, lá na 621, faz onde está gravada a lei de Deus, que vai fazer com que a gente tenha um discernimento de acertar ou de errar. Está gravado na vossa consciência, está na nossa consciência essa lei de Deus. Então, por mais simples, por mais grosseiro que ainda seja o Espírito, por mais dificuldade que ainda tenha de entender, essa lei, ela está gravada na sua consciência. Então, tem que passar por um processo de despertamento, porque já está em nós. Essa lei já está em nós. Quando Deus nos cria, Ele grava essa lei. E aí a gente vai fazendo esse processo, desse exercício, ouvindo algumas perguntas do Livro dos Espíritos, participando de algum movimento religioso de um modo geral, e a gente vai assimilando essa lei e vai saindo dessa ignorância.
Então, o que é que Deus faz? Na 622 diz o seguinte: Deus deu a determinados homens a missão de revelar essa lei. Deus deu a determinados homens a missão de fazer com que outros larguem a ignorância e comecem a despertar, comecem a trazer à tona essa lei que está gravada na sua cabeça. Deus nos mandou os profetas, Deus nos mandou Moisés, Deus nos mandou Jesus. Por que Deus nos mandou Jesus, que é o maior de todos, que é o maioral? Jesus, ele é o governador do planeta Terra. Então, tudo que acontece neste planeta está sob a condução do Cristo. Por isso que nós falamos de Jesus de manhã, falamos de Jesus à tarde, nós vivemos Jesus, porque Jesus é o governador deste planeta. Então, o que teve a maior incumbência de nos tirar da grande ignorância foi Jesus, porque Jesus trouxe-nos uma lei, eu diria uma lei eterna, uma lei que não tem como sobrepor essa lei, não tem como chegar alguém aqui na terra, enviado do divino, e falar: olha, essa lei do Cristo, ela será revogada, que é a lei de amor, e a lei de amor é que vai superar todas as nossas ignorâncias, se é que nós ainda o temos. Então, lá na pergunta, e ele responde o seguinte: olha, sim, certamente em todos os tempos certos homens receberam uma missão, e essa missão são de espíritos superiores encarnados com a finalidade de fazer a humanidade avançar. Dr. Iron, quando ele estava aqui na frente, lendo as perguntas do Livro dos Espíritos, explicando e esclarecendo, ele estava em uma missão de trazer a verdade, de trazer os ensinamentos. Eu que aqui estou lendo e falando aquilo que está contido nos ensinamentos do Cristo, eu também aqui nesse momento me encontro em uma missão. Eu não posso chegar aqui e dizer: olha, eu acho. Não, eu não acho, porque existe o ensinamento de Jesus, existe a tradução dos Espíritos, que me dá uma condição de chegar aqui e repassar, porque eu não posso achar, porque a minha condição ainda não é de chegar aqui e ensinar, mas sim de repassar aquilo que foi colocado. Então Deus nunca nos desamparou, e toda vez que a gente se encontra achando que a gente não sabe nada, vá lá na consciência, vá lá naquela lei, vai lá naquele entendimento que Deus colocou em nossas mentes e começa a exercitar. Mas parem, é certo ou é errado? Onde que eu vou buscar entender esse certo e esse errado? Abra o código divino. Se não quiser abrir o código divino, abra o código civil, abra o código criminal, que é uma cópia grosseira da lei natural, mas lá nos diz o que é certo e lá nos diz o que é errado. Então nós não temos o direito de alegar ignorância. Então, se nós erramos consciente. E lá na pergunta 624, Kardec faz a seguinte interrogação: qual a característica do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, aquele que realmente tem a missão, tem o conhecimento para trazer esse discernimento que vai nos tirar do buraco, vai nos tirar da ignorância. O verdadeiro profeta é um homem de bem e bem inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo pelas suas palavras e pelas suas ações. Deus não pode se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, todo homem que nós pegamos, eu vou citar aqui o exemplo de Chico Xavier. Alguém tem alguma coisa para falar de Chico Xavier? Eu diria que Chico Xavier é um verdadeiro profeta. Olha só a grandeza de Chico Xavier, que ele nos trouxe para fazer com que essa lei divina que está contida na nossa consciência, para que nos despertar, nos trouxe. Chico, ele trouxe 400 e poucas obras, onde ele escreveu justamente com o auxílio da espiritualidade. Trata-se de um verdadeiro profeta. E o quanto essas obras não nos auxiliam
Quanto que essas obras nos esclarecem para que a gente entenda o que é certo e o que é errado. Eu fico imaginando a grandeza das obras do Chico. Se nós pegarmos, por exemplo, Paulo Estevam, então, Saulo, ele era um homem de bem, ele era um cristão, mas ele não sabia que ele era cristão. Ele perseguia os cristãos, só que ele sentia uma atração grandiosa demais pelo Cristo, que ele não conhecia. Ele conheceu o Cristo a partir do momento em que ele conheceu Estevão, em que ele conheceu Abigail. Então ele tinha uma grande atração pelo Cristo. E muitos aqui na terra são verdadeiros Saulos, que precisam de um choque para despertar. Então, quando Saulo vai atrás de Ananias, que Ananias fez com que Abigail, que era o amor da vida de Saulo, se tornasse cristã, Saulo não concordou que Abigail desencarnou. Ele vai atrás de Ananias para matar Ananias, e no caminho, quem que ele encontra? Ele encontra Jesus, e Jesus pergunta: Saulo, por que me persegues? Então, naquele momento, Saulo fica cego e passa a ser um seguidor e passa a ser um dos maiores trabalhadores do Cristo. Então, muitas vezes, nós precisamos, para sairmos, eu diria, dessa descrença, dessa não aceitação da realidade, de termos um choque em que a gente mude o nosso posicionamento, e foi o que Saulo teve. E é o que muitos de nós temos aqui no nosso dia a dia. Na pergunta 258, nos diz o seguinte: então, aqui na terra, nós somos ignorantes ou não? Não, nós não somos ignorantes. E quando nós saímos do corpo físico, como que é a nossa condição? Nós continuamos pensando do mesmo jeito? E aqui nessa pergunta, na 250, nos diz o seguinte: no estado errantes, e antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, linkando com aquela pergunta do Livro dos Espíritos. Ou seja, nós sabemos que vai suceder com a gente? A gente vai simplesmente cair aqui na Terra sem saber nada? A gente vai chegar aqui na Terra sabendo tudo? E a espiritualidade responde: ele próprio escolhe o gênero de prova a que queira se submeter, e é nisso que consiste o livre-arbítrio. Bem, nós escolhemos o nosso gênero de prova. Então, por que eu vou alegar ignorância de uma doença? Eu vou alegar ignorância de ter um filho difícil? Eu vou alegar ignorância de ter uma situação A, uma situação B em termos financeiros aqui na Terra? Então, não devo alegar ignorância, porque eu escolhi. Então, se eu tenho a oportunidade de escolher voltar aqui e fazer o bem, é porque Deus é justo, e porque tudo que vai nos acontecer aqui é porque a gente ainda não está buscando esse entendimento que o Cristo nos traz. Porque a partir do momento que a gente começa a buscar esse entendimento, a gente vai tirando disso que está aqui na nossa consciência, que é a lei divina, algo que está ali, latente, mas talvez ainda não despertou. Então a gente volta aqui e fala assim: olha, eu quero assim, eu quero A, eu quero B. Aí, fazendo a pergunta, né, que a irmã perguntou, falou assim: então quer dizer que a gente pode fazer assim? Não, Deus nos traça diretrizes. O que é diretrizes? Um governo, quando ele faz um orçamento para gastar durante o ano, a gente diz que é diretriz, mas lá não diz que você vai gastar 100 comprando merenda e 50 comprando água. Não, é diretriz. Aquela verba é para poder gastar naquele ambiente ali, naquela secretaria. E nós somos assim também, nós temos uma diretriz, mas não quer dizer que às 10 horas, 20 minutos e 15 segundos vai cair umas ponteiras na nossa cabeça. Não vai. Pode ficar tranquilo, pode até cair, mas não é desse jeito. Então nós chegamos aqui sabendo de tudo que vai nos acontecer. Nós temos um compromisso. Esse compromisso é justamente que nos torne pessoas que conhecemos e entendemos. Lá no capítulo, no livro Mensageiros, mais precisamente no capítulo 9, 10, 11, 12,
lá nos narra algo muito interessante. Quando nós voltamos aqui na Terra, nós estamos dentro de uma casa espírita, então a gente tem uma noção melhor do que é os nossos compromissos. Nós voltamos aqui e temos alguns compromissos, que a gente pode dizer mediúnicos, né? Quando a gente fala mediúnico, não quer dizer que a gente vai ser um médium de cura, não quer dizer que a gente vai chegar aqui, a gente vai visualizar todo o espírito que está nesse ambiente aqui. Não, nós temos um compromisso de chegar aqui na Terra e fazermos essa ligação com a espiritualidade para que a gente utilize essa ferramenta de uma maneira que a gente possa ajudar o nosso semelhante. E nós fazemos esse compromisso no plano espiritual, e aí a gente chega aqui na Terra ciente que nós vamos ter que fazer aquele exercício, fazer aqueles atendimentos com os nossos irmãos. A gente chega aqui e esquece. Aí a gente alega que a gente não sabia, mas sabia. Lá no Mensageiro diz o seguinte: é uma reunião de um grupo de irmãos que eles começam eu diria seria a reunião da lamentação, né? Um fala assim: olha, eu voltei na Terra na condição de ser um médico de cura, de ser um médico que eu ia conversar e auxiliar os meus irmãos, mas eu não fiz nada disso. Mas será que ele não fez porque ele era ignorante? Não era ignorante, ele simplesmente desviou o foco daquilo que foi comprometido para ele. Então isso serve de exemplo para nós também, para que a gente não desvie o nosso foco. Seria mais ou menos nesse momento especial, vamos dizer, que eu estou falando aqui para vocês. Então é um momento, com certeza é um compromisso que eu firmei no plano espiritual, de chegar aqui nesse planeta Terra e falar de Jesus, falar da doutrina de Jesus. Agora imagine só, se eu usasse eu diria, um dom um pouco fraco, que a gente ainda fala muito mal, para poder usar essas palavras pelo lado do mal, em vez de usar pelo lado do bem. Então Deus me deu o dom, mas eu usei esse dom de uma maneira errada. É porque eu sou ignorante? É porque eu não tenho conhecimento? Não, eu fui preparado para isso. Nós fomos preparados para isso. E Deus é tão grandioso, quando a gente volta aqui na Terra, a gente não volta desamparado para não alegar ignorância. Deus fala o seguinte: olha, você vai voltar lá, menino, você vai voltar lá na Terra, mas eu vou mandar esse espírito de ter uma condição mais evoluída para voltar ao seu lado. Mas ninguém me ajuda. Ele está aqui do meu lado, o meu mentor espiritual, o meu anjo da guarda, o meu anjo protetor, como queira dizer, é justamente para que eu não alegue ignorância. Mas eu nem sempre ouço esse irmão. Por quê? Porque eu não faço a conexão com ele. Então, para que eu faça a conexão com esse meu auxiliar, que vai me trazer o discernimento do certo e do errado, eu tenho que fazer uma conexão com o divino primeiramente, mas nem sempre a gente faz isso. E lá no livro Mensageiro, ele nos fala do desastre de Acelino. Acelino é o irmão que ele voltou aqui na Terra, e ele tinha um compromisso dentro da mediunidade. E o que ele fez? Ele desviou e acabou cobrando pelos seus trabalhos. E a gente percebe dentro do mundo aqui, de uma maneira geral, são tantas donas de ná, dona de nó, e tantos irmãos que têm um compromisso de vir aqui com esse dom, e eles começam a cobrar, eles desviam a conduta. E nós pegamos casas espíritas sérias como essa aqui, que faz tudo de graça, porque de graça recebeste. Então faz tudo de graça. Então por isso que eu admiro muito a doutrina espírita, justamente por isso aí. Mas Deus, de uma maneira geral, Ele não quis nos deixar desamparados após o advento do Cristo. Porque quando Jesus passou aqui, nós ainda éramos assim um pouquinho, não tínhamos um conhecimento mais apurado como nós temos hoje. Aí Jesus veio lá e falou tudo por parábola, né? Falou por parábola, e a gente olhava aquelas parábolas, batia a cabeça e procurava e não entendia.
Mas quando Jesus disse: olha, eu vou mandar o Consolador prometido, que ficarás para sempre convosco. Pode dizer que não, pode falar que é conversa de espírita, mas não é. A doutrina espírita, ela se traduz em o Consolador prometido. Vocês já analisaram a grandeza do livro do Espírito? Tudo que nós queremos saber tem a resposta aqui, mas não é uma resposta material, é uma resposta que vem de cunho espiritual. Vocês já repararam como que funciona o Evangelho? Eles pegam lá um textozinho bíblico e a espiritualidade vem e detalha todo aquele texto bíblico para nós. Eu diria, tira aquelas alegorias que a gente não entendia e transforma aquelas alegorias em verdades. Então não tem como, principalmente os espíritas. Se nós que somos espíritas alegarmos ignorância, nós devemos levar umas belas chicotadas, viu? Mas umas belas chicotadas, porque nós temos tantas e tantas e tantas obras que nos auxiliam. Eu olhei no relógio aqui, mas o tempo ele está exaurindo. Então, meus irmãos, o espírita, de um modo geral, ele tem uma grande oportunidade e ele tem uma grande ferramenta na sua mão, porque a doutrina espírita, ela é um bálsamo salutar, não que ela vai nos oferecer o céu, mas que ela vai nos mostrar quem realmente nós somos e que nós precisamos para nos melhorar. Tem algumas colocações aqui. Toda a lei de Deus está contida no mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, perguntou Jesus. Certamente esse mandamento contém todos os deveres dos homens uns para com os outros, mas é preciso mostrar-lhes sua aplicação. Do contrário, eles o negligenciarão como fazem hoje. Então, quando Jesus nos fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu diria que é uma lei seca. É uma lei seca. Amarás o teu próximo. Mas assim, como que eu vou amar o meu próximo? Como que eu vou conseguir amar o meu próximo? É uma lei seca, né? Mas Jesus não deixou de ser amparado por isso. Jesus aí nos faz a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso, ela detalha como que a gente tem que amar esse nosso próximo. Então, só a oração do Pai Nosso nos tira de toda a ignorância. Nos tira de toda a ignorância. Um dia que eu tiver a oportunidade, não sei se eu já fiz a palestra da oração do Pai Nosso aqui, eu farei essa palestra aqui. Então, meus irmãos, todo homem que se encontra encarnado neste planeta Terra, ele já não está mais na fase da infância. Ele pode estar sim na fase do orgulho, na fase do egoísmo, mas ele não está mais na fase da infância. Porque todo aquele que reencarna neste planeta Terra, ele reencarna com compromisso, ele reencarna com a missão. E ele sabe muito bem disso. Ele simplesmente não desperta para isso. Então, toda vez que nós falarmos assim, mas eu errei, mas eu não sabia que estava errando, sabia sim. Todo aquele que tem um despertar, que procura entender essa lei, que seja mesmo a lei dos homens ou que seja a lei do Cristo, que está para nós em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as casas espíritas. As pessoas comentam essa lei nas praças públicas, reuniões, 2, 3 pessoas conversando ali, falando o que é certo e falando o que é errado. Então nós não podemos e nem devemos alegar ignorância. Então todos nós seremos sim, seremos muito cobrados, mas em especial essa turma que a gente chama de espírita. Doutor Iron, que faz a leitura do livro dos Espíritas, esse que está falando para vocês, você. Então nós seremos, eu diria que nós vamos ser mais cobrados um pouquinho do que os nossos outros irmãos, porque a doutrina espírita ela é um bálsamo, ela nos traz, assim, sem fantasia, o certo e o errado. Então é uma maravilha eu vos agradecer a Deus todos os dias, porque eu encontrei essa doutrina, e todos nós devemos agradecer a Deus todos os dias, porque nós encontramos essa doutrina, porque essa doutrina, a gente pode dizer que ela é uma ferramenta
em que ameniza as nossas dores espirituais. Ela não nos dá o céu, mas ela nos dá o entendimento de que o céu existe e que um dia nós chegaremos nele. Até mesmo, doutor Igor, aquele que errou muito, que foi comentado aqui na leitura, aquele que errou demais, ele vai chegar lá também. Um dia ele será santo. Então essa é a grandeza da doutrina espírita. Então muito será cobrado daquele que muito para ele foi dado. E os espíritas, sim, eles recebem muito. Então nós temos a obrigação de entender todas as religiões. E o bom é que a gente entende. O que é mais legal é isso. A gente entende que os católicos estão no lugar certo, estão fazendo a coisa certa. Os evangélicos estão no lugar certo, estão fazendo a coisa certa. E cada um a seu tempo. E não quer dizer que você esteja militando no catolicismo, que você seja ruim ou que você seja bom, porque a lei de Deus está contida na nossa consciência e o amor de Cristo em nossos corações. Então, nós não somos ignorantes, nós fomos preparados e viemos aqui neste planeta para sermos soldados do Cristo, como Paulo de Tarso foi, como Gesiel e depois como Gamaliel, como Gesiel, depois Estevão e como Gamaliel. Nós somos soldados do Cristo, somos missionários do Cristo. Então cumpre a todos nós que estamos nesse planeta espalhar a paz, espalharmos a harmonia, que a colheita primeira será nossa. E que Jesus nos abençoe.